Boa noite a todos. Hoje, terça-feira, dia 30 de julho de 2024, estamos recebendo mais uma vez o companheiro Hélio Tinoco. Hélio é da União Espírita Cristã de Vila Velha, no estado do Espírito Santo, e hoje ele traz o tema Para Vencer o Mal, que é baseado na lição 30 do livro Palavras de Vida Eterna. O Fábio, nosso companheiro, vai fazer a leitura exatamente desse texto, a leitura inicial, e em seguida a prece, passando então a palavra para o Hélio. Obrigada. Boa noite, pessoal virtual, boa noite a todos aqui presentes. Boa noite especial para Hélio. Muito feliz de ter você mais uma vez conosco. Então, vou fazer a leitura do texto 30, da lição número 30 do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, que é o tema da palestra de hoje. Para não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Paulo, Romanos 12, 21. Muita gente, quando não se mostre positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta, como sejam o favor adiado, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio, o deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito ou a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço, em favor da pessoa menos simpática. Entretanto, para vencer o mal, não basta essa meia bondade, peculiar a quantos se devotam à desculpa cortês sem adesão do campo íntimo. Todas as nossas manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando insucesso e desgosto contra nós mesmos. O Evangelho é claro na fórmula apresentada para a extinção do flagelo. Para que estejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade, é indispensável que guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer-lhe o bem, tanto quanto nos seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Não nos esqueçamos de que, para anular a sombra noturna, não basta remeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. É necessário, é preciso acender uma luz. Emmanuel. Depois da leitura desse texto, eu convido a todos a apaziguar nosso coração, acalmar nossa mente, agradecer ao nosso Divino Mestre Jesus, do fundo do nosso coração, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez, pedir que nos envolva no ambiente de paz, amor, harmonia, melhore em busca da nossa melhor compreensão e reflexão do que vai ser trazido nessa noite, e que ilumine, Senhor, nosso palestrante, que se dispôs com todo amor, todo carinho, trazer um pouco do seu conhecimento para nós. E assim, pedimos permissão para começar nossos trabalhos da noite. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus que assim seja. Vamos lá, Hélio, agora é com você. Obrigado. Então vamos lá. Então, boa noite, meus irmãos, pessoal que está aí presencial aí no salão, pessoal que está acompanhando a gente, vai acompanhar depois pela internet. Uma alegria a gente estar mais uma vez reunidos aqui na casa de Meimei para a gente poder discutir um tema. Vou compartilhar com os companheiros nos slides aí, rapidamente, para a gente poder. Uai, o que que houve aqui, meu Deus? Parei, companheiro, só um minuto que o meu teclado está dando um probleminha aqui. Deixa eu voltar para cá. Compartilhar o slide aqui. Aqui, esse aqui. Pronto, deixa eu voltar aqui. Um minutinho só. Deus. Pronto, gente. Desculpa aí o transtorno. Deu um probleminha aqui com o meu. Deixa eu fazer de novo. Meu Deus, o que está acontecendo aqui? Só um minutinho, gente. Eu Ok. tava comentando com a Aline que meu computador deu um probleminha no mouse. Deixa eu voltar aqui nele aqui. Tá, fica Falei, só um tranquilo. minuto. Tá, é rapidinho Faz, aqui. faz parte. É.
Aquele. Eu quero esse aqui que eu preciso. Meu Deus do céu. Nossa Senhora. Agora foi. Agora eu boto aqui. Mano, que é a palavra de vida eterna, lição 30. Então, a lição 30, mais uma vez, boa noite a todos que estão no salão. Pessoal que está acompanhando pela internet, vai acompanhar depois. Então, o tema da noite é Para Vencer o Mal. Quem conhece a obra literária de Emmanuel, conhece o benfeitor espiritual, nem que seja de maneira superficial, sabe que esse companheiro ele tem uma característica que é muito forte. Ele tem um grande poder de síntese. Poder de síntese é quando a gente consegue resumir verdades, textos com poucas palavras. E mantém essa qualidade. Muitas vezes ele consegue fazer isso no próprio título da palestra, no próprio título do artigo. Então, o tema para vencer o mal, se a gente pudesse interpretar o tema, era isso. Emmanuel vai mostrar para a gente, oferecer para a gente uma maneira de como nós podemos fazer para vencer o mal. Então, de qualquer forma, a gente vai estar saindo daqui hoje, dessa reunião virtual, presencial, com um pouco mais de responsabilidades. Porque Emmanuel vai nos dar a fórmula exata de como podemos fazer para vencer o mal. Então, que Deus nos abençoe, que os benfeitores amigos da equipe de Memei nos inspire e fale aos nossos corações. Então, para começar, meus irmãos, a trabalhar, a ideia será. Eu só marcar aqui, ó. Pronto. A ideia é, para pensar nesse mal, gente, o que que não está passando? Ah, não está passando. Não podia passar. Oh, meu Deus. Pronto, agora vai. Tá aqui, ó. Que mal é esse que Emmanuel está propondo a gente vencer? Eu fui buscar duas na fala de Jesus, esse que a gente atende o convite do Espiritismo para adotá-lo como modelo, como guia. E há duas passagens interessantes. A primeira delas é Mateus 6,13, quando Cristo nos ensinou a orar. Quando os seus discípulos pediu que ele lhes ensinasse a fazer uma oração, e ele ensinou para a gente a oração do Pai Nosso, a oração universal. Interessante que lá no final ele diz assim: E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então Jesus nos convidou a orar a Deus, pedindo a Ele que nos livrasse do mal. Um texto paralelo, agora João 17, versículo 15, é Jesus que está orando pela gente. Ele intercede ao Pai pelos discípulos que ficariam, e ele estende essa oração àqueles que viriam. Então, de alguma maneira, orou pela gente. E lá a prece é: Pai, não peço que os tires do mundo, mas observem, mas que os livre do mal. De que mal é esse que o Senhor está nos convidando a orar e intercedendo também por nós? Na grande maioria das vezes, a gente pensa que esse mal, é muito comum esse pensamento, que esse mal é o mal de fora para dentro, dos assaltos, dos que querem nos dar um golpe na internet, mas na verdade, esse mal que o Cristo nos ensinou a orar e pedir a Deus para nos livrar é o mal que está dentro de nós mesmos. Até porque, na questão 101 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec vai classificar as ordens e as classes dos espíritos, nós os incluímos como sendo de terceira ordem, espíritos imperfeitos. Se você buscar a questão para fazer a leitura, você vai ver que nesse espírito de terceira ordem, eu sei que isso não é agradável de ouvir, mas é a realidade, né? E se diz aí pelo ditado romano que o verdadeiro amigo não é aquele que diz o que você quer ouvir, mas é aquele que diz o que você precisa ouvir. Então, um ponto característico é que esses espíritos são propensos para o mal. Nós temos uma inclinação para o mal. Então, a prece seria para tentar vencer esse mal que está em nós mesmos. Interessante lembrar aqui também que Allan Kardec, o Espiritismo como um todo, ele entende, ele faz coro com essa verdade de que há dentro de nós um mal temporário, um mal a ser vencido, mas que só será vencido na medida que nós reconhecermos que ele está dentro da gente. E aí, Allan Kardec, quando vai, por exemplo, aqui classificar o espírita verdadeiro, observe o detalhe. Capítulo 17, Evangelho segundo o Espiritismo, e tem 4. Ele vai dizer que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, em vez de detalhe, e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, Allan Kardec
partilhava e partilha o Espiritismo da ideia de que nós temos uma inclinação ao mal para ser vencidos, para ser vencida. E aí a gente fecha a introdução para entrar no texto do Emmanuel, lembrando as características do verdadeiro homem de bem, e uma delas é aquela que diz que o verdadeiro homem de bem estuda suas próprias imperfeições, então ele estuda porque ele as tem, mas ele estuda não na intenção de se denegrir, sentir-se inferior, não, ele estuda para trabalhar incessantemente em combatê-los. Então a gente só pode mudar qualquer perfil, qualquer quadro da história pessoal quando admitimos que esse quadro é uma realidade e quando fazemos esforços para poder investir na mudança. E aí o texto do Kardec completa dizendo que esse homem de bem, todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. A ideia, então, de nos esforçarmos diariamente para buscar o aperfeiçoamento possível para um dia chegar à perfeição moral. Bom, mas afinal de contas, o que que é o mal? Que mal é esse? O que que significa mal? Porque a gente, meus irmãos, nós aprendemos ao longo da história a fantasiar o mal, a transvesti-lo de bem. A gente tem uma facilidade muito grande de justificar o mal com aparência de bem. Por exemplo, o Livro dos Espíritos, ele é enfático em afirmar que o aborto, na visão espírita, só é permitido no caso de a mãe correr risco de vida por conta da gravidez. E isso tem que ser provado. Então, entre sacrificar a encarnação em trânsito e uma nova encarnação a ser começada, opta-se pelo aborto. Nenhum outro caso. Mesmo em caso de estupros. Então alguém pode justificar, não, mas é o caso de estupro, poderemos fazer o aborto. Estaremos infringindo a lei de Deus e, vejam, maquiando o mal com aparência de bem. Então Allan Kardec foi enfático para não deixar dúvidas do que de fato é o mal. Então o conceito é, questão 630, Allan Kardec perguntou como que se pode distinguir o bem do mal. Resposta, meus irmãos, direta e absoluta. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus, e o mal tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. Então, fazer o bem, a lei de Deus é cumprir, fazer o bem é cumprir a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Bom, conceito completo, a gente traz o texto do Emmanuel. E Emmanuel começa, ele costuma sempre começar, em muitos livros da sua lavra, com relação, ele traz um texto evangélico, um texto bíblico. E aqui ele trabalhou Romanos 12, versículo 21, que diz assim: Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então a ideia de não te deixes vencer é uma ideia que traz a possibilidade da gente vencer, de não se deixar ser derrotado. Agora ele traz o contraponto, mas vence o mal com o bem. Meus irmãos queridos aí do salão, pessoal da internet daqui a pouco. Queridos, não há outro meio. Não há outro meio. Podemos até tentar para vencer o mal que está dentro de nós e não conseguiremos se não for por meio do bem, por meio do trabalho no bem, por meio do exercício da caridade. Não haverá outro meio de vencermos o mal. Em cima do texto bíblico, Emmanuel diz assim: acompanhe comigo, meus irmãos. Muita gente, quando não se mostra positivamente inclinada à vingança perante o mal que recebe, demonstra atitudes de hostilidade indireta. Como seja, vou trazer as quatro que Emmanuel cita, mas antes disso, essa tendência à vingança, esse aprendizado profundo que nós tivemos ao longo das encarnações, que começa em 700 e 1780 a.C., no Código de Hammurabi, quando foi ali criado o olho por olho, dente por dente, era uma espécie de formatação, formalização da vingança. E ao longo das encarnações sequenciais, depois dessa época, ou seja, quase 4.000 anos, a gente vem aprendendo a nos vingarmos. Inclusive, aprendemos na família, nessa encarnação aprendemos. Aprendemos a ficar de mal, encher a bochecha de ai, dar tapinhas e ficar sem falar com um coleguinha, isso é um tipo de vingança. Mas, no nível de maturidade que estamos, sabemos que a vingança pode levar a processos judiciais, de difamação e calúnia, pode exigir indenizações, pode fazer boletim de ocorrência na polícia. Então a gente não vinga diretamente. Mas Emmanuel fala em atitudes de hostilidade indireta.
Ele traz 4. Vamos avaliar se não fazemos assim rapidamente. Primeira atitude, o favor adiado. Então, se é alguém que eu não gosto muito, me pede um favor, eu protelo, eu enrolo e eu não faço. Não seria vingança? Segundo, o fel da reprovação de permeio com o mel do elogio. É quando a gente age ironicamente, quando a gente diz que alguém faz algo bem feito, sabendo que ele não faz, e diz para as pessoas. Não seria uma espécie de vingança? Segundo, terceira atitude de hostilidade indireta, o deliberado esquecimento quando se trate da honra ao mérito. Então, nós estamos aborrecidos com um amigo e ele é um excelente profissional numa área qualquer, e alguém me pergunta se eu conheço o profissional dessa área e eu não o indico. Não seria isso um tipo de vingança? E por fim, meus irmãos, o último, a diminuição do entusiasmo na prestação de serviço em favor da pessoa menos simpática. Então, suponhamos que eu seja aí, é só um exemplo, um exímio digitador. Então, a Aline me pede para digitar um texto para ela. Então, eu estou digitando, encontro lá um erro qualquer, uma troca de artigo, uma concordância, ora, automaticamente eu corrijo. Mas se eu estou digitando para alguém que não tem muita afeição, eu deixo propositalmente o erro passar para que as pessoas vejam que ele não sabe escrever. Não seria isso um tipo de vingança? Pois bem, meus irmãos, fazemos normalmente atitudes como essa ou parecidas no dia a dia e alimentamos a ideia do homem velho e vingativo, o que não nos resolverá o problema de vencer o mal que está em nós. Mas Emmanuel prossegue dizendo assim: entretanto, para vencer o mal não basta essa meia bondade peculiar, quantos se devotem à desculpa cortês sem adesão do campo íntimo. Meus irmãos, eu fiquei pensando, e claro, posso questionar Emmanuel. Meia bondade? Não seria isso tudo uma meia maldade? Os amigos espirituais, os benfeitores espirituais, eles sempre vão enxergar, por mais que seja um bem feito por interesse, por mais que seja algo artificial, mas eles vão tentar extrair da nossa atitude sempre aquilo que for bom para nos ajudar naquele somatório final. É como aquele professor da escola, professor bonzinho, então ele dá. Você errou a questão, tá errada, mas ele recupera ali 3 décimos, meio ponto, e você consegue tirar alguma coisa. Mas, enfim, queria destacar aqui esse campo íntimo para a gente, mais tarde, no final da palestra, linkar. Porque, meus irmãos, na verdade, o que nós vamos ver aqui, na visão de Emmanuel, é o que conta. Não é o que os outros pensam da gente. O que conta é o que nós sentimos no campo íntimo. É aquela frase da Madre Teresa de Calcutá, uma mensagem que circula na internet, que no final de tudo nós vamos concluir que nunca foi com o outro, nunca foi. Sempre foi entre nós e Deus. Mas, seguindo Emmanuel, então essa ideia de fazer o mal, fazer essa meia bondade, me fez lembrar duas questões paralelas do Livro dos Espíritos. A primeira é 642, onde Allan Kardec indaga do mundo espiritual que se para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal. A gente que é estudante de alguma maneira do Espiritismo, que estamos aí tentando aprender um pouco mais, suponhamos que a gente não lembra da resposta. Parece que ela é uma resposta intuitiva. Você acha que só para agradar a Deus, basta não fazer o mal? Ora, a resposta é não. E tem um complemento. Cumpre fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Então, observe que é preciso fazer o bem no limite das forças. Será que temos feito? A segunda questão, a paralela, 196, Allan Kardec faz uma colocação, ele já entendeu, e a colocação é que não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea. Então fica entendido, meus irmãos e irmãs, com a mente e corações abertos. A vida exige de nós enfrentamentos, dificuldades, lutas. É por isso que todos nós temos problemas, porque é assim que a gente consegue nos aperfeiçoar. E aí ele completa fazendo a pergunta: segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador
Por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançar a perfeição? Meus irmãos, a lucidez de Kardec, ele nos chama de seres do mundo espírita. Ele entende que não somos materiais. Ele entende que nós estamos materiais, passando por um depurador para lapidar os sentimentos dos nossos corações. Feita a pergunta, o codificador ouve a resposta. Sim, exatamente isso. Ele se melhora nessas provas, veja, meus irmãos, evitando o mal e praticando o bem. Então, um binômio, não dá para separar. Então, por exemplo, alguém colocou uma postagem, descobriu uma verdade da minha história desagradável e colocou numa rede social. A minha primeira reação de homem velho é o quê? Eu vou tentar achar uma dele também, vou fazer a mesma coisa que fez comigo. Isso é vingança. Então, deveríamos evitar essa vingança e, ao mesmo tempo, procurar uma qualidade dele e exaltar essa qualidade. Fácil? Não, claro que não. Desafiador. Mas seria essa atitude para vencer o mal, evitar o mal e praticar o bem. Aí Emmanuel vem então e diz que todas as manifestações que acusem essa ou aquela percentagem de mal são sempre plantação do mal, gerando sucesso e desgosto contra nós mesmos. Aqui, o benfeitor exalta a ideia de que não existe malzinho, mauzão, mausaço, médio mal. O que existe é mal. E me lembrei de Joana, naquela frase que ela nos deixou por Divaldo Franco, dizendo que o mal que me faz mal não é o mal que as pessoas me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço para as pessoas. Joana, plenamente consciente da lei de causa e efeito e tentando nos elucidar, porque o mal que faz mal para mim é aquele que voluntário ou involuntariamente eu o pratico. Então, Emmanuel vem usando a fala de Paulo de Tarso e diz assim: o evangelho é claro na forma apresentada para a extinção do flagelo e diz: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Meus irmãos, não há outro meio de vencer o mal que está em nós a não ser que se não seja por meio da prática do bem. E Emmanuel diz assim: para que sejamos libertos da baba sinistra do antigo dragão que trava o progresso da humanidade. E eu fiquei pensando, antigo dragão que trava o progresso da humanidade? A gente deduz, né? Que dragão seria esse? Então eu me lembrei do próprio Emmanuel, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11. E esse Emmanuel, tudo indica ser o mesmo Emmanuel que fez o trabalho literário que Chico Xavier o orientou. Ele trabalha o mito e o egoísmo. Essa percepção de que seja o mesmo é por conta do estilo literário. E aí, Emmanuel diz lá no capítulo 11 assim: o egoísmo, veja a coincidência de informações, ou o mesmo autor, chaga da humanidade, tem que desaparecer da Terra, a cujo progresso moral obsta. Então, obstaculando o progresso. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem portar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem, e que cada um, portanto, empregue todos os esforços para combater em si mesmo, certo que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Então, esse monstro devorador, o egoísmo, é o mesmo antigo dragão que nós temos que nos livrar. Então, meus irmãos, na base do mal está o egoísmo. E aí o texto prossegue dizendo, Emmanuel, é indispensável, então, guardemos paciência contra as suas investidas, procurando esquecê-lo, perdoá-lo e fazer o bem tanto quanto seja possível, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar-lhe as garras inconscientes. Então, a ideia de vencer o mal que está em mim através da prática do bem, mas tendo contra esse mal paciência. Meus irmãos, não queremos ser perfeitos amanhã, não queremos nos transformar num arcanjo amanhã. Tente alcançar o nível possível de progresso, mas sem fazer metas que sejam mirabolantes. Costumamos fazer metas muito altas e não conquistá-las, e aí nos frustramos, e essa frustração pode nos levar a desistir do projeto. Mas aqui está dizendo para esquecê-lo, perdoar o mal que está em nós mesmos, o trabalho do auto-perdão, porque o bem puro é a única força suscetível de desarmar as garras inconscientes. Muitas vezes, a prática do mal
no automatismo, porque nós não paramos para refletir que temos em mãos a ferramenta eficaz para vencer o mal, que é a prática do bem. Mas seguindo no texto, não nos esqueçamos de que para anular as sombras noturnas, a sombra noturna não basta remeter os punhos cerrados contra o domínio da noite. E ele é enfático, é preciso acender uma luz. E essa luz a ser acesa é a luz que está dentro de nós. Aquela luz que lá em Mateus 5,14, o Senhor declarou: vós sois a luz do mundo. E essa luz pode e deve ser intensificada. Tem uma passagem de Martin Luther King Jr., uma fala de um dos seus discursos, que ele diz que o amor é a única força capaz de transformar um inimigo em um amigo. Meus irmãos, não estou dizendo a atitude para reconciliar, para melhorar relacionamentos, não. Estou falando para transformar o inimigo num amigo. Então, eu me lembrei do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 3, onde Allan Kardec vai trazer um capítulo inteiro com o título Amai os vossos inimigos. Nesse item 3, ele traz 8 sugestões práticas do que seria amar os inimigos. E aí eu me lembrei quando nós éramos mais jovens, existiam os cartõezinhos chamada Maré. Alguém do salão lembra? A Maré. Então aqui Kardec vai fazer 8 cartõezinhos semelhantes àquele, como com amar o inimigo é. Me acompanhem, meus irmãos. Amar o inimigo é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Então veja, meus irmãos, depende de mim. Independente do que o outro faça, eu posso não guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Segundo cartãozinho, amar o inimigo é perdoar-lhe sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem, sem a intenção, sem segundas intenções. Amar, perdoar por perdoar, sabendo que quem perdoa se liberta. Terceiro cartãozinho, amar o inimigo é não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. Quarto, amar o inimigo, desejar-lhe o bem e não o mal. Quinto, amar o inimigo é experimentar júbilo, em vez de pesar, quando o bem lhes advenha. Sexto, amar o inimigo é socorrê-lo em apresentando ocasião. Meus irmãos, isso aqui talvez seja uma das principais portas a serem abertas para a reconciliação. Então, se aquele amigo do trabalho difícil, que é complicado, se ele perde um ente querido, se alguém da família desencarna, vá ao velório, não precisa falar nada, só mostre que você está ali, o acolha, o abrace, o cumprimente. Essa atitude pode servir-lhe como uma nova forma de ele enxergar e, quem sabe, a partir daí, se reconciliamos, nos reconciliamos. Sétimo cartãozinho, amar o inimigo é abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. E oitavo cartãozinho, último, e finalmente, retribuir sempre o mal com o bem, sem a intenção de humilhar. E aí, meus irmãos, para a gente poder fechar, eu trouxe o livro Pão Nosso, a lição 121. Emmanuel intitula como monturo. Entulho, lixo. E aqui eu percebi algo que talvez seja a informação mais importante dessa terça-feira. Emmanuel diz assim, referindo-se à fala de Jesus, de Lucas 14:35: nem presta para a terra, nem para o monturo. Lança-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele falava do sal insípido, do sal que não salga mais, que era feito calçadas, como se fosse um asfalto, um piso para o chão. Mas nem para isso serve alguns deles, e nem para ser lançado fora. Nem para o monturo, mas para lançar fora. E aí Emmanuel diz assim, transformemos nossas misérias em lições. Meus irmãos, todos nós que estamos presentes aqui, e qualquer um de nós que um dia viemos a ver essa palestra postada na internet, todos nós temos misérias, temos lições, temos dores, fracassos. A proposta de Emmanuel para vencer o mal que está em mim é praticar o bem, a começar pelo bem para mim mesmo, me auto-perdoando, me aceitando, me entendendo e transformando minhas misérias em lições. Podemos aprender com a dor, podemos marcar-nos não com a dor em si, mas com o aprendizado que essa dor nos suscita e vai, inclusive, nos prevenir de cometer de novo o mesmo erro.
Só que Emmanuel prossegue e diz assim: identifiquemos o montudo que a própria ignorância montuou em torno de nós mesmos, convertamos-lo em adubo de nossa terra íntima, essa é a ideia do coração, do sentimento, e teremos dado razoável solução ao problema de nossos grandes males. Identificar o mal que está em nós, entender que ele pode ser fruto da nossa própria ignorância, então eu posso combater esse mal com conhecimento, com a sabedoria, com as luzes do entendimento, e aí mergulhar com adubo em nossa terra íntima, para que a experiência do mal que produzimos possa trazer benefícios e nos ajudar no processo de autocorreção. E aí Emmanuel diz que assim teremos dado solução razoável ao problema de nossos grandes males. Então, para terminar, meus irmãos, para vencer o mal, a gente suscita a ideia, vença o mal. É como que Emmanuel nos ordenasse, vença o mal que está em você, mas vença o mal com o bem. Allan Kardec, na sua literatura, inspirado, só para concluir, teve aquele contratempo inicial, vou só usar mais 2 minutinhos. Allan Kardec, ele inspirado em Paulo Apóstolo, do capítulo 15, Evangelho segundo o Espiritismo, e depois ele inspirado em Vicente de Paulo, no capítulo 13 do Evangelho, depois ele inspirado em Cáritas e em Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho, ele formata o lema do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. A caridade é a prática do bem. Na medida que nós praticamos o bem, vencemos o homem velho e conseguimos sentir em nosso coração a paz e a harmonia e a felicidade. Nós vimos lá atrás que o egoísmo, a grande chaga da humanidade, tem sido esse dragão, essa baba do dragão que tem nos infelicitado. Allan Kardec, na questão 614 de Livro dos Espíritos, ele ouve dos amigos espirituais, dá a indagação que faz, de que o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Fazer o bem é praticar a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Na medida que eu faço o bem, eu consigo conquistar a felicidade verdadeira. Aquela que me enche de plenitude, aquela que desenvolve o contentamento, aquela que me faz olhar a vida com os olhos bons. E vendo a vida com os olhos bons, até o mal que está em mim, eu percebo, por ser temporário, que merece o meu respeito, mas que também merece o meu combate. E esse combate amoroso será através da prática do bem. Que Deus possa nos abençoar a todos, então, nos fazer sair daqui, meus irmãos, desafiados, para podermos, de alguma maneira, mais tarde ou daqui a pouco, tentar vivenciar o que aqui estamos ouvindo. Aline, te devolvo a palavra. Obrigada, Hélio. Você pode finalizar com a prece? Posso sim, posso sim. Aline, eu estou tentando fechar os slides aqui, mas não consegui, vai ficar aberto. Tá bom. Então Eu vamos, ia... então. Tá bom, sem problema. Aí fecha aí, você tem como fechar? Não, eu acho que não. Tem Não, né? não, né? Então tá. Não. É porque o caixotinho aqui ficou na frente. Bom, deixa assim mesmo, para a gente não cair. Então vamos orar, meus irmãos, vamos orar. Tá bom. Vamos orar, unir nossos corações com Jesus e dizer: mestre, amigo, recebe a gratidão por podermos ter vindo aqui, virtual ou fisicamente, para te ouvir, para ouvir o teu evangelho, para entender de novo as propostas tão desafiadoras que tu nos oferece de auto-melhoramento, de auto-refazimento, de evolução. Tu conheces nosso coração. Tu sabe o limite de cada um de nós, tu conhece nossas dores, nossas amarguras, fraquezas, dificuldades. Então, Senhor, a nossa prece, em especial nessa noite, te pedir forças. Forças para não desistirmos da gente mesmo, para caminhar em direção ao progresso, sempre de cabeça erguida e sempre animados e motivados, para entender que os resultados da vida podem ser alterados se nós quisermos. Nos ajuda, Senhor, nesse querer. E esse querer se transforma em atitudes, em ações, que nós possamos sair daqui envolvidos pelas emanações de amor do teu coração de irmão mais velho, que conhece a caminhada e que nos deixou o caminho para a ascensão moral. Dá-nos a força que nos falta, dá-nos a tua paz, o teu consolo, e fica sempre ao nosso lado, Senhor.
nos sustentando e nos mantendo no caminho do bem e do amor. Abençoa o grupo Meimei, aí no Canadá, esses companheiros que estão em nosso coração, mas tão distantes aqui do Brasil, que enfrentam uma questão peculiar de implantarem uma doutrina espírita num país diferente. Que eles recebam, Senhor, toda a luz, todo o renovo do teu coração e todo o fortalecimento, e que nunca falte para nenhum deles a vossa companhia e a sustentação dos benfeitores da luz da equipe de MMA. Fica ao nosso lado, Senhor. Fica conosco hoje e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.